E os nossos primeiros convidados são o jornalista Ocinei Trindade e o cinegrafista André Castellotti. Os dois têm muita história para contar. André Castellotti, um prazer. Ocinei, um prazer recebê-los aqui. Prazer é meu. Prazer é meu também, obrigado pelo convite. Olha só, Ocinei Trindade trabalhou conosco aqui de 2005 a 2010, tá? Já o André Castellotti desde 1987. 35 anos, mas sempre temos 40 anos de história aqui. André, como é que você começou aqui na emissora? Bom, eu comecei em 87, eu tinha recém saído do Exército, né, que era meu sonho ser militar. Minha mãe já trabalhava aqui como telefonista e consegui uma vaga para mim na portaria, antigamente chamava portaria, né? Uhum. E onde eu fiquei 11 meses, comecei fazendo estágio, né? Inclusive aqui nesse estúdio aqui, foi onde tudo começou. A gente tinha um programa matinal em que eu saía, vou revelar aqui, escondido com o Gilberto Moraes, que é o responsável por isso tudo, né? Uhum. E ele me dava a câmera para poder fazer as imagens do tempo. E aí fui indo, depois de acho que uns 5, 6 meses, mais ou menos, eu fui contratado como cinegrafista do estúdio. Agora tem um detalhe, né? O André enfrentou o que a gente pode chamar de um preconceito, entre aspas, né? Por conta da estatura dele, não era muito bem visto, não, né? Não, no início eu fiquei sabendo disso há uns 2 anos atrás, que o Gilberto, gravando um depoimento sobre a minha trajetória, ele falou isso no depoimento e eu não sabia, ele escondeu isso de mim, porque na época ele, como era o responsável por fazer o estágio, me ensinar, né, ele me revelou que na hora de me contratar, ele deu o ok, né, mas houve um certo temor. Uma ressalva. Uma ressalva por eu ser baixo. Você mede quanto? 1,63 m, mais ou menos. E você venceu pela competência, né? Pode ser pequeno de estatura, mas a competência está lá em cima, não resta dúvida. E a história do André é uma prova de que a Record aposta nos seus colaboradores, né? Independente de onde você começa, você pode chegar nos degraus acima, né? Uma grande prova. Ocinei também passando por aqui e tem muita história para contar no jornalismo, Ocinei. Tem 30 anos, eu tenho 33 anos de jornalismo. Aqui, nessa emissora, a extinta TV Norte Fluminense, eu comecei em 1993, ou seja, 30 anos atrás. Eu tenho algumas fases na televisão. Então, eu comecei em 93 aqui, já tinha passado pelo SBT, a antiga emissora afiliada daqui. E aqui, quando era a TV Norte Fluminense, ainda na Globo, eu comecei aqui e fiquei até 96. Né? E no ano seguinte, em 1997, a Record se instala, eu estava fora, fui trabalhar em outras emissoras e vim para a Record em 2005, eu fiquei quase 6 anos aqui e eu estou voltando agora 13 anos depois, há 13 anos eu não entrava nesse estúdio, então são datas e fatos marcantes em anos. E em 2005 foi a minha volta à televisão, porque eu achava que eu não ia mais fazer televisão. Eu fui fazer assessoria, fui fazer outras coisas de jornalismo. E a Record me possibilitou voltar a fazer televisão, era da equipe da tarde e noite. Lembro até da minha primeira matéria aqui na Record, na minha volta, uma matéria policial, que mandaram para a delegacia, uma prisão, uma ocorrência. Eu fiz lá o meu primeiro stand-up depois de 5 anos sem fazer. André Castellotti, eu fiquei sabendo que você tem anotado a quantidade de reportagens que você ajudou a montar como cinegrafista. Sim, tenho. Hoje somam 3.243 matérias. 3.243 reportagens, vocês de casa aí assistiram e certamente viram aquele crédito ali, André Castellotti. É esse cidadão aí que ajuda com as imagens a montar as reportagens, cara. Algumas eu coloquei retranca, né, mas aí ao longo do tempo foi passando e como antigamente a gente fazia 2, 3, às vezes até 4 matérias, porque a gente viajava muito norte e noroeste, então eu fui me perdendo, né? Mas eu tenho notado essa quantidade de matérias que eu acabei de falar aqui agora. Dessas centenas e eu e ele. Mas assim como ele falou que tem 3 mil, eu acho que fiz
com certeza, mais de 20 mil entrevistas. Eu não saberia dizer em quantidade de matérias, mas de 2 a 3 por dia, como a gente fazia, então multiplicando em 30 ou mais, anos às vezes, nas enquetes, né? Em 30 anos de jornalismo, certamente mais de 20, 25 mil entrevistas eu já fiz. André Castellotti, o que representa a Record na sua vida? Olha, eu vou voltar um pouquinho, né? Toda a minha trajetória em televisão representa muito a minha vida. Foi onde eu consegui as coisas que eu tenho hoje em dia, a minha casa, né? Consegui criar os meus filhos, tem umazinha em fase de crescimento ainda, minha filha está terminando a faculdade, o outro já é casado, então assim, eu tenho uma gratidão enorme pela televisão, pela emissora, desde aquela época onde eu comecei, né? Depois mudou, mas foi assim, a base, né, da minha sólida de tudo que eu tenho hoje em dia e construí. E é a minha profissão que eu não nego para ninguém que eu sou um apaixonado mesmo. Não consigo ainda me ver fora, sei que um dia isso vai acontecer, é normal, né? Mas ainda não consigo. Às vezes dá um desânimo, mas logo em seguida você recupera aquilo tudo de novo. Uma matéria diferente da outra, é um dia após o outro, são coisas diferentes, ajudas, enfim. Então, acho que a Record, onde eu estou ainda, né, representa muito na minha vida. A Record, para mim, é importante. Primeiro, em 2005, é a minha volta à televisão. Isso representou muito para mim. Eu participei de alguns momentos importantes da Record, como a criação da Record News. A Record News era um canal de né, notícia 24 horas, que concorre com outras emissoras de telejornalismo. E eu fiz muitas matérias para a Record News, links, né, muitas entradas ao vivo, que a gente, como emissora da Record, produzia para o Brasil. Isso era muito importante, de ter essa visibilidade de coisas que aconteciam aqui. Com a Record Rio, claro, com a Record São Paulo, eu lembro também de alguns momentos meu no Fala Brasil, né, ao vivo, inclusive. Queria pedir a você, André, uma mensagem para a gente encerrar esse quadro e deixar a Ana Paula tocar o programa já já. A mensagem é que, no caso, nós, né, trabalhando em televisão, continuemos a nossa missão de levar ao telespectador, né, a notícia. Nem sempre são agradáveis. A gente, pessoas em casa podem pensar que a gente é de aço, mas quando a gente vai fazer uma reportagem em que vê uma coisa triste, a gente sofre muito também. Naquela hora ali, talvez, nem tanto, né, o repórter se segura, o cinegrafista se segura, mas depois a gente desaba. E dizer que o meio de comunicação, a televisão, é muito importante, né? Pois ela leva, além das informações, tem uma ação social também em que ajuda as pessoas. E que eu continue, né, na minha trajetória até a hora que o Papai do Céu quiser, achar por bem, fazendo o que eu amo na minha vida. Tá certo. O Cinei Trindade, aquela mensagem especial. A minha mensagem é parabenizar a Record pelos seus 26 anos, todos os profissionais que estão aqui, que já passaram por aqui, que fizeram a história da televisão em Campos, que são já 43 anos de atividades e 26 como Record. Eu convidaria as pessoas que estão nos assistindo para também valorizar os profissionais de imprensa, que a democracia brasileira não se faz sem liberdade de imprensa, e a Record tem um papel importante para promover a democracia desse país, e a liberdade de informação é um canal importante para a gente manter contato e manter a democracia do Brasil. Tá certo. André Castellotti, obrigado pela participação. Obrigado. Cinei, uma honra estar com você, Alexandre. Igualmente, novamente. Tá? A você de casa, obrigado e até o próximo encontro.